Paizinho, nós queremos te render louvores e dizer a Ti, Pai, que muito obrigado. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pelos Teus cuidados, obrigado pelo Seu grande livramento, Senhor, sobre as nossas vidas. Obrigado pelo dia que se chama hoje, que foi o dia que Você criou para nós. E nós estamos aqui, Senhor, para Te louvar, entendendo que Tu é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E que a Tua vontade para a nossa vida é que nós nos acheguemos cada vez mais diante de Ti. E nós estamos aqui nessa noite para render a Ti louvor, para render a Ti graça, para reconhecer o Seu poderio, reconhecer o Seu grande amor. Nós clamamos nessa noite, ó grande Espírito Santo. Nós clamamos nessa noite, ó grande Espírito Santo. Oh, que se mova poderosamente dentro de nós. Que se mova poderosamente dentro de nós, dentro de cada um que está aqui, que está nos assistindo. Que a Tua esperança venha queimar nos corações. Oh, Pai, porque muitas vezes nos encontramos como ossos secos, vazios, mortos. Mas você pergunta: pode por acaso esses ossos reviver? Senhor, Tu sabes. Nessa noite nós queremos clamar, nós queremos profetizar a todos aqueles que estão mortos espiritualmente, aqueles que estão desanimados espiritualmente, aqueles que estão sem esperança, sem esperança, sem esperança. Nós queremos profetizar nessa noite: reviva novamente, levante-se, grande exército do Deus vivo, grande exército do Deus vivo. Nós profetizamos nessa noite: levante-se, 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 receba de Deus, receba o fôlego de vida, receba o fôlego de vida, receba o fôlego de vida e se levante como um grande exército, o grande exército do Deus vivo, o grande exército do Deus poderoso. A esperança, sim, a sua esperança é Jesus, a sua esperança é Jesus, a minha esperança é Jesus, a nossa esperança é Jesus. Levantem-se, levantem-se, tenha coragem, tenha a vida de Deus, tenha o poder de Deus que faz reviver, que faz nascer, que faz você andar novamente cheio de esperança. A esperança da sua vida, a esperança da sua vida, a esperança que você vai reviver novamente um exército poderoso. Aleluia, oh aleluia, aleluia. Quero lhe encorajar para você se levantar dentro de você, se esforce, fique firme, não desanime, se encha de Deus, se encha do fôlego de vida, deixe Ele tocar você até nos seus ossos, cheios de vida até os ossos, cheio de vida até os ossos, cheio do Espírito até os ossos. Oh, permaneça firme, permaneça firme, lute contra você mesmo, lute contra toda potestade do mal. Você pode, você pode, você pode.
Clamamos a Ti, Senhor, nessa noite. Que Tu tens um coração cheio de amor. Nós queremos clamar nessa noite que haja uma transferência desse amor para o nosso coração. Venha nos ensinar a amar, ó doce Espírito. Nos ensina a amar. Nos ensina a amar. Esse tão grande amor que está no teu coração seja transferido para o nosso coração. E que possamos transferir como você quer. Obrigado, doce Espírito, muito obrigado pelo fôlego de vida, pela esperança, pelo ânimo. Quero pedir para você que está nos assistindo, não desista de você mesmo. Não desista de lutar. Permaneça firme, 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 porque é o diabo que vai fugir de você, não é você que vai fugir dele, mas permaneça firme. Se você não pode sozinho, peça socorro. Chame um justo para orar com você. A oração de um justo pode muito dos seus efeitos. Agora imagine de 2, de 3, de 4, de 5, de 10 justos juntos. Aleluia. Oh, aleluia. 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 Oh, engrandecido seja o Deus dos impossíveis, Deus tremendo. Aleluia. Quero lhe convidar a adorar o Senhor através dos louvores nessa noite. Entregue o seu coração, derrame o seu coração. E eu acredito que em meio aos louvores, o Senhor vai trazer cura, o Senhor vai trazer uma palavra, o Senhor vai trazer um conforto. E Ele vai falar com você. Aleluia. Por isso não desista, meu amigo. Não desista, meu amigo. Não desista. Vamos louvar o nome do Senhor. Aleluia. 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 Sembra manana serembrana ya de sembra mama mana ora manana mana serembra manana mana cerebra da sembra mama compro do sembra mana sharabana kembra mana ere manana sembra mana ya ere manana mana de sembra do sembra mana Aleluia. Olhos veem o Rei, o Cordeiro sobre o trono que reina para sempre. Vejo o Senhor, vejo o Senhor. Vejo, Senhor, os meus olhos veem o Rei,
as orlas de tuas vestes, enche o templo e uma nuvem de adoração envolvem o seu trono. Nós cantamos: Santo, Santo é o Cordeiro, Cordeiro vencedor. Vejo o Senhor. Senhor, era manaia sembraia. Vejo, Senhor, os meus olhos veem o Rei e o Cordeiro sobre o trono que reina pra sempre. Oh, adore a Jesus. Vejo, Senhor. Meus olhos veem o Rei e o Cordeiro sobre o trono que reina sempre. Oh, tu és bem-vindo, Senhor. Tu és bem-vindo, Senhor. Oh, nós te entronizamos, Jesus. Nós te entronizamos, santo é o teu nome, santo é o teu nome, Senhor. Santo é o teu nome, Senhor. Santo é o teu nome, Senhor. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, e toda a terra está cheia da sua glória. Grande é o Senhor. Oh, seja engrandecido, Senhor. Seja engrandecido, Senhor. Oh, canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te,
Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu, Senhor meu Deus. Quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, o céu azul de estrelas pontilhados, o teu poder mostrando a criação. E então minha alma canta a ti. Grandioso és tu, grandioso és. E então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, e grandioso és. E então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Seba da kebana bachembra mana mana serembra na maserembra mana yere mana. O ne bada shambra bakembra mana chembra mama mana yere baso. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Oh, nós te entronizamos, Senhor, nós te adoramos, Senhor. Oh, pois tu és digno de louvor, pois tu és digno de adoração, Senhor. Grande é o Senhor. Senhor,
Senhor e a buscarei, que os meus pés estejam em tua casa para sempre, para sempre. O seu amor me sustenta nas minhas fraquezas, nas minhas fraquezas. Uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que os meus pés estejam em tua casa para sempre, para sempre. O seu amor me sustenta nas minhas fraquezas, nas minhas fraquezas. Tua presença me sustenta, Senhor. Tua graça, Senhor. Tua presença me sustenta. Uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que os meus pés estejam em tua casa para sempre, para sempre. O seu amor me sustenta nas minhas fraquezas. Tua graça me basta, Senhor. Tua presença me sustenta, Senhor. Graça me basta, Senhor. Tua presença me sustenta, Senhor, Senhor.
eu peço ao Senhor e a buscarei, que os meus pés estejam em tua casa para sempre, para sempre. O seu amor me sustenta nas minhas fraquezas, nas minhas fraquezas. Senhor, tua graça me basta. Tua presença me sustenta, Senhor. Tua graça me basta, sustenta. Pai, muito obrigado, nós te bendizemos no nome de Jesus. Te agradecemos pela sua graça, que é suficiente. Obrigado, Pai, porque tua presença nos basta. Muito obrigado, Senhor. Nós bendizemos o teu nome, bendizemos o teu nome. Nos rendemos diante do Senhor, confiando em sua graça. Pai, nós clamamos a Ti nesta noite sobre as Tuas fontes. Dá-nos das Tuas fontes. Dá-nos das Tuas fontes. Dá-nos das Tuas fontes, Senhor. Você disse que quem tivesse sede, viesse e bebesse abundantemente das Tuas fontes. Pai, nós queremos beber das Tuas fontes. Queremos beber das Tuas fontes. Queremos viver nas Tuas fontes, morar nas Tuas fontes, mergulhar nas Tuas fontes, nos perder nas Tuas fontes. Nenhum outro lugar da terra, Senhor, nos dá prazer a não ser tua presença. Nada nos preenche, nada nos completa, nada nos torna pleno, senão a tua presença. Como uma corça suspira pelas águas, assim a nossa alma tem sede de ti. Dá-nos das tuas fontes, Senhor. Dá-nos das tuas fontes. Derrama sobre nós. Cria dentro de nós fontes que jorrem para a vida eterna. Dá-nos das tuas águas. O Senhor disse que o Senhor é rico em misericórdia para com todos aqueles que te invocam. Nós invocamos a Ti, clamamos a Ti e confiamos na abundância da Tua misericórdia. Concede-nos graça abundante, porque os que receberem da Tua graça abundante vão reinar em vida, vão desfrutar aquilo que o Senhor conquistou na cruz do Calvário para ela. Dá-nos graça abundante. Fonte eterna, fonte eterna, fonte eterna, jorra tuas águas sobre nós. Que a terra seja cheia da tua glória, como as águas cobrem o mar.
Que a terra seja cheia da tua glória. Que a terra seja cheia da tua glória, como as águas cobrem o mar. Derrama tua água sobre terra seca. Torna os lugares desertos em mananciais. Torna os lugares estéreis em uma terra frutífera e fecunda. Derrama tuas águas, abundantes águas, jorrões de águas, barulhos de águas, correntes de águas, correndo com velocidade, com violência, varrendo toda a terra. Dá-nos das tuas abundantes águas. Nós te pedimos nesta noite, em o nome de Jesus, tua presença. Mais uma vezinha, tua presença me basta. Só mais uma vez. Obrigado, Jesus. Amém, Paizinho. Amém. Boa noite, paz. Seja com todos vocês. Muito bem, meus irmãos podem se acomodar. Quero compartilhar com vocês, amados, um texto em Efésios capítulo 6, versículo 10. Que diz assim: finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Pois não temos que lutar contra carne e sangue, mas lutamos contra principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo destas trevas, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para poderdes resistir no dia mau, e havendo feito tudo, permanecer firmes. Amém? Então hoje eu quero conversar com vocês sobre o combate espiritual. E por que nós vamos falar sobre esse assunto? Tivemos esse final de semana uma conversa com um casal. Eu e minha esposa estávamos conversando com esse casal, e a esposa desse casal, ela é uma intercessora. E lá ela começou a... Tem um barulho? É ele? E lá na nossa conversa, ela começou a contar
muitos das circunstâncias, das situações que aconteceram a ela. Ela é uma intercessora e, por muitas vezes, ela foi atingida por, vamos dizer assim, retaliação do mundo espiritual, né? Por exemplo, ela enfrentou um processo depressivo, o último, né? Não estou falando dos anteriores, que houve muitas situações, várias situações em que ela intercedia por uma determinada pessoa que estava passando por uma circunstância muito ruim. O Senhor levantava aquela pessoa, mas ela ficava mal, ela ficava ruim. E, por último, a última situação que ela contou para a gente, depois que intercedeu por uma pessoa que estava muito ruim, ela começou a enfrentar um processo depressivo. E desse processo depressivo levou vários meses, né, sofrendo aquela circunstância. E ouvindo essa história dela, a situação dela, é uma questão que sempre me intrigou profundamente. Como que pode a gente ter um enfrentamento espiritual e sofrer retaliações, sofrer danos? Ou seja, eu vou cheio de Deus para curar alguém e eu fico doente no lugar dele, quer dizer, a pessoa fica boa e eu fico doente. Então, é uma situação que, para mim, não faz nenhum sentido. Agora, acontece. E a pergunta é, por que acontece? E como que eu faço para me proteger ou para me preservar? Porque não está certo o intercessor ou um outro crente, e ter um enfrentamento espiritual em favor de uma pessoa, oração em favor de uma pessoa, e ela ficar no lugar da pessoa que estava doente. Então, isso não faz nenhum sentido. Então, esse é um questionamento que sempre esteve comigo, e eu então gostaria hoje de compartilhar alguma coisa, ver se nós trazemos alguma luz nesse sentido. Como é que eu faço para ter um enfrentamento espiritual, e ao sair desse enfrentamento espiritual eu estou ileso, eu estou saudável, eu estou sarado, eu não estou doente, eu não estou ferido, eu não fui derrubado. Talvez vocês que estão me ouvindo, né, aqui nós temos um pequeno grupo de irmãos, talvez você já tenha passado por experiência desse tipo, ou você já soube de alguém que passou, você acompanhou e viu o processo. Isso é uma coisa mais comum do que a gente possa imaginar. Ok? Não são poucos os escândalos que você vê na igreja, coisas que acontecem dentro da igreja, e você se pergunta, mas o que aconteceu? Por que aconteceu? Fulano não era tão crente, fulano não era tão fervoroso, fulano não era tão bom, não era tão cheio de Deus, o que aconteceu? Amados, esse texto que nós lemos, o apóstolo Paulo está dizendo, nós estamos numa guerra. Ok? Nós estamos numa guerra. E ele traz um esclarecimento de que a nossa guerra não é contra pessoas. A nossa guerra não é numa dimensão natural. A nossa guerra não é guerra de bala, de revólver. A nossa guerra é uma guerra espiritual. As coisas que a gente vê acontecendo na terra, primeiro elas são estabelecidas na terra. Aliás, elas são estabelecidas no mundo espiritual. Talvez a gente perca isso de vista. Aquilo que você vê acontecendo na terra, primeiro foi estabelecido no céu. Você vê uma pessoa caída na calçada, bêbada. Você vê uma pessoa perdida nas drogas, você vê uma pessoa perdida no crime, você vê pessoa perdida no pecado, na maldade, em dimensões horrorosas. E nós olhamos e vemos apenas um drogado e vemos apenas um bêbado. Vemos apenas um cara depravado. Mas nós não sabemos que, antes daquilo acontecer, primeiro foi determinado no mundo espiritual. O que está acontecendo no mundo natural que você está vendo são consequências de coisas que primeiro aconteceram no mundo do espírito. Vou citar um exemplo para você. Eu estou só trazendo aqui um entendimento de que o mundo espiritual ele é mais real do que nós pensamos.
é o mundo espiritual que determina sobre o natural, não é o natural que determina sobre o espiritual. A Bíblia diz que Deus primeiro criou os céus e a terra, depois foi criado a terra. Primeiro Deus criou os céus, depois ele criou a terra. Então quem determina sobre a terra é o céu, não é quem determina sobre a terra é o céu. Não é a terra que determina sobre o céu, é o céu sobre a terra. Então, para as coisas se manifestarem na terra, primeiro ela é resolvida no céu. Efésios capítulo 2 diz assim, falando de Jesus: Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecado, nos quais outrora andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. O que eu quero chamar a sua atenção aqui? Deus nos deu vida quando nós estávamos mortos nos nossos pecados, ou seja, nós estávamos na lama do pecado. E nós andávamos segundo o curso do mundo, ou seja, o mundo diz como é que as coisas são e todo mundo faz, como se fosse todo mundo, como é que é aquele, The Walking Dead, tudo robozinho, tudo morto, vivo. Segundo o curso do mundo, ou seja, o que o mundo diz como é, todo mundo faz. Segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que opera nos filhos da desobediência. Aqui ninguém presta atenção. Que o que as pessoas estão fazendo, elas estão fazendo porque há uma determinação do mundo espiritual que manda neles. E eles não sabem que estão debaixo de uma influência. Eles acham, pensam, se percebem livres e não sabem que são escravizados. Então a primeira noção que nós estamos vendo é que nós estamos numa guerra espiritual, há um combate espiritual. Essa é a primeira informação. A segunda informação é que para que primeiro se manifeste na terra, para se manifestar na terra, primeiro é estabelecido no céu. Do mesmo jeito, quando uma pessoa é livre pelo poder de Deus, primeiro se estabelece no mundo espiritual. Vocês estavam mortos, mas Deus vos deu vida. Quando Deus concede vida ao espírito morto, ele volta a viver. E ele sai debaixo do domínio dos principados e potestades. E agora eles passam a ser ameaça para os principados e potestades. Ok? Então, muito bem. Espero que isso esteja claro. Deixa eu ver com vocês aqui. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Eu estou falando que há um combate espiritual e a gente precisa estar ciente disso, ok? Ele diz, Pedro capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios, vigiai, o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar. É uma realidade espiritual. Nós anoitecemos e acordamos, vivemos e nos movemos sem consciência de que nós estamos numa guerra. Se nós não temos consciência de que nós estamos numa guerra, nós vamos andar de qualquer jeito. Você preste atenção, nós estamos enfrentando o Covid, está correto? As igrejas estão fechadas, nós estamos fazendo transmissões online. Todo mundo está de máscara, aliás, nem todo mundo, né? Eu estou falando, estou sem máscara. Mas mesmo na rua você vê muitas pessoas sem máscara. E por que elas estão usando máscara? Porque alguém pregou, pronunciou, disse que há um perigo. Que há um vírus mortal pairando, andando por aí. O que as pessoas fizeram? Vamos entrar dentro de nossas casas, vamos fechar as portas, fala com os amigos de cotovelo, não precisa mais pegar, nada de abraço, nada de beijo. Se vai para o mercantil tem que ir de máscara, passa a mão, gel na mão, lava com água.
toda uma série de cuidado, porque alguém disse que há um perigo no ar. Agora, com relação ao mundo espiritual, que determina sobre a terra, nós vivemos como se ele não existisse. E o que Pedro está dizendo é: irmãos, sejam sóbrios, fiquem espertos, não fiquem bêbados, estejam sóbrios e vigiem, porque o diabo, vosso adversário, está em derredor, rugindo como leão, buscando ocasião para tragar. Então ele é um leão rugindo, ocasião para tragar, ok? Aí ele diz: ao qual resisti firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre os irmãos na terra. Muito bem. Você se lembra de Mateus capítulo 4? Jesus acabou de ser batizado. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Chegando então o tentador lhe disse... O diabo começou a tentar Jesus. Depois que o diabo tentou Jesus, no versículo 10... Então ordenou-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele o servirás. Versículo 11. Então o diabo o deixou, e eis que vieram os anjos de Deus e o serviram. Mas tem uma passagem de Lucas, se eu não estou enganado, que diz que o diabo o deixou e disse: mas em ocasião oportuna vou voltar de novo. Vou deixar você quieto não. Jesus acabou de ser batizado, foi cheio do Espírito Santo. Ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, e lá o diabo começou a tentá-lo. Começou a moê-lo. Do que é que eu estou falando? Sobre uma realidade espiritual. Entre você e Deus, entre você e o diabo, há um conflito, há uma guerra. E nós precisamos então de algumas coisas para nós nos sairmos bem nesse combate e não sairmos feridos. Nós estávamos citando o caso da nossa irmã, que no seu ministério de intercessão, em favor de pessoas, ela sofria e sofreu retaliações no seu corpo, na sua vida, em função de combates espirituais. Então, o combate espiritual, ele é real, ok? Estamos juntos? Se uma pessoa vai nascer de novo, primeiro, um combate espiritual foi travado no céu. Se você se lembra, o apóstolo Paulo disse, falando aos Gálatas, ele disse: filhos, por que vocês abandonaram o evangelho no qual crestes? Por que vos desviaste de Cristo? Eu vou ter que sentir dores de parto de novo por vocês. Paulo está falando sobre interceder, sobre um tipo de oração tão profunda, que ele sente como se fosse dores de parto. Isso é no corpo, ocorre no espírito e você sente também no corpo. Paulo está fazendo um tipo de intercessão, ou seja, Paulo está combatendo na região espiritual. E enquanto ele combate, pessoas estão nascendo de novo. Como que elas estão nascendo? É uma briga, irmão. Para a pessoa sair das trevas e vir para a luz, é uma briga, é uma guerra. Alguém entrou no mundo espiritual e disse: solta fulano, pega ciclano, solta ele e luta com ele. Paulo disse: eu estou sentindo de novo dores de parto. O Espírito Santo pega Paulo para intercessão, ao ponto de Paulo sentir dores. Quando ele está acontecendo aquilo, alguém está nascendo de novo. Deus está gerando pessoas de novo. Percebe? Se isso não acontecer, ninguém nasce de novo. A gente tem uma igreja enorme, de um monte de gente que canta, que pula, mas ninguém nasceu de novo. Porque para nascer de novo, isso é feito no mundo espiritual. Depois se manifesta no mundo físico. Então, estou apenas falando para a gente perceber que há uma realidade espiritual e a gente não pode estar desatento a isso. Então, o que o apóstolo Paulo diz? Como é que eu faço para combater e ficar bem? Ele diz: finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ok? Essa é a primeira instrução que o apóstolo Paulo diz: fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder. Estamos juntos aqui? Primeira regrinha: fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder. O que é isso? Há algum tempo atrás, quando a gente era jovenzinho,
alguém chegava e dizia assim: vamos orar por fulano que está endemoniado. O irmãozinho que recebia aquela proposta dizia: calma, vou orar e jejuar. E o irmão se separava um tempo, jejum e oração, e depois ele disse: agora vamos embora. Ia lá para o combate espiritual. Passou-se o tempo, nós ficamos inteligentes. E aí nós dissemos: não precisamos mais disso. Porque nós temos o nome de Jesus, o Espírito Santo foi nos dado e habita em nós, o véu do tempo foi rasgado, nós tivemos acesso a Deus, nós podemos entrar no trono da graça e desfrutar de comunhão com Deus, podemos entrar ousadamente pela fé. Aí qual foi a conclusão que nós fizemos? Não precisamos mais de consagração. Não precisamos mais de um tempo de busca, de um tempo de entrega. Já está tudo feito. O que o apóstolo está dizendo aqui é: irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Você quer ver um exemplo do que é que Paulo está falando? Ele está falando sobre se encher do Espírito. Vou te mostrar. Nesse mesmo livro de Efésios, no capítulo 3, a segunda oração de Paulo, ele diz assim: por esta causa eu dobro os meus joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu quanto na terra, para que, segundo a sua riqueza em glória, vos conceda que sejais robustecidos de quê? De poder. Então Paulo disse: eu estou orando por vocês, para que, segundo a abundante graça de Deus, Ele vos conceda robustecimento de poder no Espírito. O que é que Paulo está dizendo aqui em Efésios capítulo 6? Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. O que ele está dizendo? Separe um tempo, amados. A regra número 1, para nós termos um enfrentamento espiritual, é viver uma vida cheia do Espírito. É viver inundado pelo Espírito. Nesse mesmo livro de Efésios, o apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 5, versículo 18, ele diz: irmãos, não se embriague no vinho que há contenda, mas encha-se do Espírito. Como que nós vamos fazer isso, Paulo? Ele disse: falando entre vós em salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, sempre dando graças a Deus Pai por tudo, em nome de Jesus, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Paulo disse: encha-se do Espírito. Não queira se envolver com coisas que vão embriagar o seu espírito e separar você de Deus. Não queira se envolver com tipo de bebidas que vai matar a sua comunhão com Deus. E não está falando de álcool, isso aqui é vida de pecado. Ele disse: não entre num tipo de vida que vai apagar o fogo de Deus. Ele disse: embriague-se com o Espírito Santo. Envolva-se com o Espírito Santo. E como é que eu faço para me envolver com o Espírito Santo? Ele disse: cante, salmodie, separe tempo para ações de graça diante do Senhor. Então o que Paulo está dizendo aqui? Tudo isso é no livro de Efésios. Então no finalzinho, lá no capítulo 6, versículo 10, Paulo diz: irmãos, finalmente, ou seja, final dessa conversa, o que eu estou querendo chamar a atenção para vocês, finalmente é nesse ponto que eu quero chegar. Fortaleça-se no poder de Deus. Seja cheio do poder de Deus. Seja uma bateria que está sempre sendo recarregada por Deus. Porque se você for para o combate espiritual com a sua bateria seca, você se ferra. Você se dá mal. Então o que eu aprendo com Paulo? Que não dá para ser crente seco do Espírito Santo. Percebe, irmão? Ah, mas eu não estou intercedendo por alguém. O fato de você ser crente já está valendo. Amém, queridos? O fato de ser crente, o que ele está dizendo é: não dá para a gente viver uma vida com Deus sem ser cheio do Espírito Santo. Então, na própria vida cristã, a regra inicial é: irmãos, seja cheio do Espírito. Fora isso, não tem como. Você quer ver um exemplo nesse mesmo capítulo, quando ele chega no versículo 14... ele diz assim: estai, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça. Não era aqui que eu queria chegar, peraí, irmãos. Versículo 17, perdão, é aqui. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com
toda oração e súplica, em todo o tempo no Espírito, para o mesmo fim vigiando com toda perseverança. Olha isso que ele está falando. Então, a regra inicial é, finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Tranquilo aqui? Qual é a regra de Paulo? Para eu não sair ferido no combate espiritual, viva uma vida cheia. Amém, queridos? Viva uma vida cheia da presença de Deus, uma vida cheia do Espírito Santo. Gaste tempo, separe tempo para ficar em comunhão com o Espírito Santo, em adoração, em oração. Ok? Então aqui no versículo 17, ele disse, tome o capacete da salvação, a espada do Espírito. Aí ele fala, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Estamos juntos? Resumindo o que ele está dizendo, ore o tempo todo no Espírito. Pegue o capacete da salvação, pegue a espada do Espírito e ore o tempo todo no Espírito. O que nós aprendemos sobre orar no Espírito? O que é orar no Espírito? Orar no Espírito é uma oração inspirada pelo Espírito. Outro modo de dizer isso, o que é uma oração inspirada no Espírito? Oração em línguas. Então o que Paulo está dizendo é, ore o tempo todo em línguas. Gaste muito tempo orando em línguas. Pastor, eu não sou batizado no Espírito Santo, eu não sei orar em línguas. Comece a buscar. Comece a desejar. Comece a querer. Porque uma das regras é, queira, deseje. Jesus falou, no último dia da festa, Jesus se pôs em pé e disse, exclamou, ele disse em grande voz, ele bradou dizendo, quem tem sede, venha a mim, beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Aí o escritor João coloca uma legenda, uma nota de rodapé dizendo, e quando ele falou isso, ele estava se referindo ao Espírito Santo. Percebe? Quem tem sede, pôs-se em pé, Jesus. Quem tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, vai surgir uma fonte dentro de você e vai fluir, vai jorrar como águas. Então, hoje, nós não temos a desculpa de dizer, eu não oro em línguas, querido, o Espírito Santo está disponível. Há uma necessidade de sede, há uma necessidade de busca. Isaías 55, você que tem sede, venha beber. A busca é minha, o desejo é meu. Jesus ofertou. De fato, Jesus tirou o véu do templo. De fato, Jesus nos deu acesso ao trono. De fato, ele disse, pode se aproximar confiadamente. Mas ainda assim eu tenho que ir. Estamos juntos? Jesus abriu as portas, mas sou eu que vou, é eu que quero, é eu que desejo, é eu que busco. Eu estou desejando provar dos dons futuros. Eu estou desejando provar das manifestações que a eternidade está guardando para nós e Deus está antecipando. Deus está nos dando uma degustação, como diz a irmã Cristina. Pegue aqui para você degustar. Ela faz um bolo gostoso, um pudim, disse aqui, pegue aqui para você degustar. Eu digo então, o que Deus está fazendo com a gente? Ele está nos antecipando dons eternos para nós degustarmos das coisas eternas. Agora o que ele fala é, você está com fome disso, você está com sede disso, você quer isso. E o que o apóstolo Paulo está dizendo é, se você quiser vencer no combate espiritual seco do Espírito Santo, não vai rolar. A primeira regra é, fortaleça-se no Espírito, encha-se do poder de Deus. Faça como o apóstolo Paulo, por esta causa eu dobro os meus joelhos. Qual é a causa? Ser robustecido de poder pelo Espírito. Por esta causa, viver uma vida robustecido de poder pelo Espírito, Paulo diz, eu dobro os meus joelhos. É uma causa nobre, ser robustecido de poder pelo Espírito. Paulo disse, essa é a regra inicial se eu quero combater o bom combate. Se eu quero vencer no bom combate. Não dá para viver uma vida com Deus seca do Espírito Santo. Estamos juntos, irmãos? Como é que a gente faz para viver uma vida cheia do Espírito Santo?
ele disse: ore o tempo todo, versículo 18, em línguas. Ou ore o tempo todo no Espírito, com toda oração e súplica. Ou seja, à medida que eu vou orando no Espírito, vai chegar momentos que o Espírito Santo vai pegar o meu espírito e eu vou fazer tipo de intercessão que eu mesmo não sei o que eu estou pedindo. Mas o Espírito vai interceder conforme a vontade de Deus. A oração é perfeita. E o apóstolo Paulo acrescenta mais dizendo assim: e vigie com toda perseverança. Ou seja, vigie para você não parar de fazer isso. Estamos juntos, irmãos? Vigie para você não parar de fazer isso. Disse Jesus acerca do dever de orar sempre e nunca esmorecer. Disse Jesus acerca do dever de orar sempre e nunca esmorecer. Lucas 18. Então Paulo está dizendo: vigie para você não parar. Estamos juntos? Então, logo em seguida, versículo 11, ele diz: revista-se de toda a armadura de Deus, para poder permanecer firme contra as astutas ciladas do diabo. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, ser cheio do Espírito. Como é que eu me encho do Espírito? Adorando, cantando, salmodiando, ou seja, gastar tempo em comunhão com Deus. E orar muito em língua, o tempo todo. Um hábito de vida. Eu vou me encher do Espírito assim. Então ele disse: o segundo passo agora é: revista-se de toda a armadura de Deus, para poder permanecer firme contra as ciladas do diabo. Revestir-se de toda a armadura de Deus, ok? Então o segundo passo é revestir-se da armadura de Deus. Então ele chama a atenção que a nossa luta não é contra carne e sangue, é contra principados, potestade, príncipes das trevas desta geração e hostes espirituais do pecado. Aqui tem maldade, iniquidade, pecado. Então eu tenho demônios especializados nessas coisas. Hostes espirituais do pecado. E príncipes das trevas desta geração. Como é que eu faço para me sair bem nesse combate? Encha-se do Espírito e agora começa a se revestir da armadura de Deus. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para poder resistir no dia mau e, havendo feito tudo, permanecer firme. Qual é o objetivo de Deus? É você, no enfrentamento do dia mau, passar por tudo e continuar firme, ileso. Estamos juntos? Ileso. Exemplo disso, vocês se lembram de Sadraque, Mesaque e Abdênego. Foram jogados na fornalha de fogo. Mas ele disse: nós não vamos adorar esse Deus falso. Jogaram os homens na fornalha de fogo, aquecida 7 vezes mais. Isso é combate espiritual, irmãos, amém? É combate espiritual. Nós não vamos nos curvar à vontade dos principados, potestades e dominadores. Nós vamos adorar a Deus. Ah, não vão se curvar não? Pois aí vai tribulação, aí vai aflição, aí vai, jogou na fornalha quente. Ele disse: eu continuo temendo a Deus. Eles foram jogados na fornalha quente, mas diz que eles não tinham cheiro de fogo. Aquilo que os amarrava e os prendia foi queimado, foi destruído, foi... Mas eles não. Estamos juntos? Então, quando a gente ama a presença de Deus, ama o Espírito Santo, quem é destruído são as ciladas do diabo, não nós. As ciladas dele são queimadas, não nós. Estamos juntos? Então, o segundo passo que o apóstolo coloca é: revista-se das armaduras de Deus. Você se lembra que Jesus falou para os seus discípulos: vocês estão sendo enviados como ovelhas para o meio dos lobos. Isso é combate espiritual, ok, irmãos? Muito bem. Então veja, o apóstolo Paulo então começa dizendo, pega aqui, meu queridão, sem problema, sem constrangimento. Veja só quais são as armas espirituais. O apóstolo Paulo diz assim: estai, pois, firme, havendo cingido os lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, calçado os pés com a preparação do evangelho da paz, tomando o escudo da fé, com a qual podereis apagar os dardos inflamados do diabo.
tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quais são, então, as armaduras de Deus? Ele disse, verdade. Segunda armadura, justiça. Terceira armadura, paz. Quarta armadura, fé. Quinta armadura, salvação. Sexta armadura, palavra de Deus. O que é que eu preciso pegar para mim vestir delas? São essas coisas: verdade, justiça, paz, fé, salvação e a palavra de Deus. Estamos juntos? Muito bem, eu não vou falar sobre as outras, eu quero pegar um pouquinho aqui sobre a paz. Nós não podemos funcionar adequadamente como parte do exército de Deus se não estivermos estabelecidos na paz de Deus, ok? Preste atenção nisso aqui. Se nós quisermos participar do exército de Deus adequadamente, nós precisamos prestar atenção nessa armadura chamada de paz. Uma das armas espirituais mais poderosas dada ao povo de Deus é a paz. Em Romanos 16, 20, o apóstolo Paulo diz assim: e o Deus de paz, em breve, esmagará a Satanás debaixo dos vossos pés. Esse texto é muito bom, eu acho que merece a gente dizer ele. Vamos dizer junto? Diz assim, diga comigo, o Deus de paz, em breve, esmagará a Satanás debaixo de vossos pés. Você pode confessar isso? Amém? E o Deus de paz, em breve, esmagará a Satanás debaixo de vossos pés. Aleluia, escuta isso. Amados, o que eu gosto disso aqui, Paulo não está dizendo isso, e o Deus dos exércitos, e o Deus da guerra, não, a gente sabe que Deus é. Deus é o Deus do exército, Deus é o Deus da peleja, Deus é o Deus da vitória, o Senhor é a nossa bandeira. Sim, isso são características de Deus, mas não é essa característica que Paulo está pegando. Paulo está pegando a característica, o Deus da paz. Amém? Escuta isso. Então, o que é que vai colocar o diabo debaixo dos nossos pés? É nós discernirmos, é nós entendermos a paz de Deus. Então, a paz é uma armadura que Deus nos deu, que é poderosa para confundir, derrubar, destruir o diabo debaixo dos nossos pés. A paz de Deus. Quando permanecemos na paz de Deus, ela é tanto uma fortaleza quanto uma arma contra o inimigo. Contra essa, ele não tem poder. É uma fortaleza e ao mesmo tempo é uma arma. A paz de Deus protege a gente e ao mesmo tempo destrói o inimigo. Esmaga o inimigo debaixo dos nossos pés, conforme Romanos 16, versículo 20. Ok? Se permanecermos na paz de Deus, numa determinada situação, ela vai desarmar o inimigo. Preste atenção, se permanecermos na paz de Deus, em uma determinada situação, o inimigo vai ficar desarmado. Vocês compreendem isso? A primeira intenção do inimigo, na maioria de seus ataques, é roubar a paz do crente. Se nós conseguirmos manter a paz, ele vai ser colocado debaixo dos nossos pés. Porque o primeiro lugar que ele quer, do qual ele não quer nos remover, é daquele lugar de paz que nós encontramos em Deus. Estamos juntos? Então preste atenção nisso. Paulo disse, seja fortalecido no poder de Deus, tome a armadura de Deus, e eu estou citando apenas uma para a gente focar nela. Ok? Uma das armaduras de Deus que nós podemos pegar é a paz. Então a paz de Deus, ela é o elemento central do fruto do Espírito. Lembra o fruto do Espírito? O fruto do Espírito é amor, gozo, paz. Eu gosto dessas três primeiras. Você não gosta das outras, não? Eu amo as outras. Mas é como se essas três primeiras determinam sobre as outras. O fruto do Espírito é amor,
Gozo, paz. Qual é a estratégia do diabo? Tira você desse ambiente de paz, então ele vence a guerra. Se você consegue permanecer na paz de Deus, diante das circunstâncias, o diabo é colocado debaixo dos seus pés. Então veja que a paz de Deus é uma estratégia. Muito bem. Uma vez perdida a paz de Deus, rapidamente perdemos todo o resto. Nós perdemos a paciência, nós perdemos o amor, perdemos o domínio próprio, perdemos a fidelidade. Se nós perdermos o lugar da paz de Deus. Isso faz com que saiamos da nossa posição de permanência em Cristo. O lugar de paz é um lugar de permanência em Cristo. Você se lembra que Jesus é chamado de o príncipe da paz? Ele olhou para as multidões e disse: você que está aflito, venha a mim e eu vou aliviar você. A paz de Cristo. E receba sobre você o meu gozo, receba sobre você o meu fardo, e você vai encontrar descanso para a sua alma. Você vai encontrar um ambiente de paz para a sua alma. Você que está aflito, ele disse: venha a mim e eu te darei descanso. Então isso faz com que saiamos da nossa posição de permanência em Cristo, se nós perdermos a paz. Se estamos realmente permanecendo em Cristo, o fruto do Espírito vai demonstrar isso. Ao nível do mundo, ao invés do mundo, uma característica, uma crítica para nós. Ao invés do mundo estar se voltando para a igreja, a fim de encontrar a paz, muitos têm visto a igreja como um lugar de conflito. Olha que coisa interessante. Por que isso aqui é importante? Porque quando alguém tem um encontro com Jesus, a característica marcante é paz. Paz. Inexplicável paz. A pessoa sai com uma sensação de leveza, como uma sensação de que um piano foi tirado de suas costas, uma culpa foi removida de suas costas, e ela se percebe num ambiente de paz. Agora a pergunta é: se em Cristo há um ambiente de paz, por que então que a igreja se transforma num ambiente de conflito? Por que então que alguns da igreja querem ir para o mundo, para descobrir no mundo o lugar de sua paz? Talvez buscando uma yoga, talvez buscando algumas atrações do mundo, algumas distrações do mundo, ou buscando sei lá o que no mundo. Por que isso ocorre? Então você percebe que de alguma forma aquela pessoa foi removida do seu lugar de paz. Percebe? Então a estratégia é: tira ele do lugar de paz, porque uma vez tirado do lugar de paz, ele está fora de Cristo. Fora de Cristo, ele é presa fácil. Então qual é o lugar que nós temos que buscar? Lugar da paz. Paz com Deus. Você se lembra que Isaías 53, a Bíblia fala: por suas pisaduras nós somos sarados, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Jesus foi morreu, foi esmagado, ferido, seu corpo moído para que nós tivéssemos paz. 2 Coríntios capítulo 5, 21, foi dado à igreja o ministério da reconciliação. Reconciliação é paz com Deus. Ok? Então, se tem um fruto do Espírito, um aspecto do fruto do Espírito central na vida cristã, é paz. O apóstolo Paulo disse: proteja os seus pés com a paz. Olha que coisa linda, irmãos. Imagina que Paulo está descrevendo um soldado na guerra. E o Paulo está dizendo: o jeito de você proteger os seus pés é você vestir de paz. Os pés são importantes? Muito importantes. Imagina que o seu escudo está perfeito. Imagina que o seu capacete está perfeito. Imagine que a sua espada está bem afiada, mas os seus pés estão descalços. Onde você vai com os pés descalços? Você está com todos os outros elementos de proteção legal, mas os pés estão desprotegidos.
Então um espinho vai parar você, um tronco vai para você, uma pedra afiada para você, um monte de coisas para você, porque faltou paz. Paulo está dizendo que um elemento importante para o nosso combate espiritual e permanecer firme no dia mau, enfrentar o dia mau, passar pelo dia mau e ficar firme, ileso, ele disse, vista os seus pés da paz. Então veja que a igreja não pode virar um lugar de conflito, porque a igreja descobriu o lugar onde ela encontra paz, que é em Jesus. Então é um lugar que a gente precisa zelar, irmãos. Quando você perceber que o seu coração não está em paz, onde é que eu recupero isso? Encha-se do Espírito, começa assim, fortaleça-se do Espírito e o Deus de paz. Amém? Vai chegar. Hebreus 12, versículo 18, o apóstolo Paulo diz assim, pois não tendes chegado ao monte palpável, aceso em fogo, e a escuridão, e as trevas, e a tempestade. Ele disse, mas tendes chegado ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, e a Jerusalém celestial. Jerusalém significa cidade de paz. Estamos juntos? Pega isso, irmãos. Pega isso. Está demorando a pregação? Fica na paz, vai dar certo. Próximo domingo é outro pregador. Vai orando para derrotar outro pregador. Então, Paulo disse, vocês não chegaram ao monte palpável, está se referindo ao monte Sinai. Vocês não chegou ao lugar onde tinha trevas, onde tinha escuridão, onde tinha clangor de trombeta, onde tinha medo, onde tinha pavor, onde tinha ânsia de morte, medo de morte. Ele disse, não. Você chegou ao monte Sião. Você chegou à cidade de Deus. Você chegou a Jerusalém celestial. Jerusalém é a cidade da paz. O governador de Jerusalém é chamado príncipe da paz. A capital da sociedade é uma capital de paz. Paulo disse, foi nesse lugar que você chegou. É nesse ambiente espiritual que você está. Lugar de paz. Isaías 46, versículo 10 diz que Deus conhece o fim desde o começo. E Ele sabe precisamente o que tem que fazer para acertar as coisas. Ou seja, se uma circunstância surgiu e a sua paz foi embora, onde é que eu vou ancorar a minha alma? Isaías 46, 10. O Senhor conhece o fim desde o começo. Nada está fora do seu controle. Ele conhece o fim desde o começo. Significa dizer que Ele sabe o que tem que fazer para acertar as coisas. E quanto a você, permanece em Cristo no descanso da paz. Estamos juntos, queridos? Por que isso? Porque nós podemos perfeitamente entrar num ambiente de tribulação e aflição e perdermos o gozo da paz que o Senhor preparou para nós. E o que a Bíblia nos ensina é que esse não é um bom comportamento. A ansiedade, o medo, o desespero, o desejo de controlar todas as coisas que não está no nosso poder controlar. Porque tem coisas que nós podemos controlar, mas tem outras que não podemos. E aquilo que não podemos controlar, nós fazemos o quê? Está na mão de Deus? Sim ou não? Você vai perder uma noite de sono? Diz que não. Ele disse, porque a sua preocupação, disse Jesus, não vai acrescentar 50 centímetros no curso da sua vida. Não, eu vou viver preocupado, muito preocupado, não vou nem dormir hoje, estou muito preocupado. Isaías 46, 10. O seu Deus é Deus que conhece o fim desde o começo. Ele sabe melhor do que você o que deve ser feito. Qual é o seu trabalho? Descansa na paz que Ele proveu para você. Porque a sua preocupação não vai acrescentar 50 centímetros no curso da sua vida. Você pode viver um inferno na vida, sem um pingo de paz, a vida toda. E Deus diz, eu não queria que você vivesse assim não. E a sua vida não vai ser acrescentada em nada. Isaías 26, versículo 3, diz assim, o Senhor conservará em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque Ele confia em ti. Estamos juntos? O Senhor conserva em perfeita paz aquele cujo propósito é firme nele. Por quê? Confia nele.
Então, uma das consequências, um dos frutos de confiar no Senhor é paz. Estamos juntos? É paz. O Senhor conserva em perfeita paz aquele cujo propósito é firme nele, porque confia nele. Efésios 1, versículo 18. O apóstolo Paulo está orando pela igreja e dizendo: eu oro para que vocês recebam revelação no espírito de vocês. É a outra oração de Paulo. Primeiro, capítulo 1 de Efésios é a primeira oração, capítulo 3 de Efésios é a segunda oração. Na primeira oração, ele diz: eu estou orando. Vocês lembram que a última que eu falei, ele estava orando para que os irmãos fossem cheios de poder no espírito. Ok? Nessa primeira ele disse: eu estou orando para que vocês recebam revelação no espírito de vocês. Mas revelação de quê? Eu quero que Deus ilumine os olhos de vocês para vocês entenderem algumas coisas. Quais são essas coisas? A esperança da sua vocação. Então a sua vocação tem uma esperança. Quem não recebeu a vocação de Deus para segui-lo, não tem esperança. A única esperança dele é na terra. Depois que ele morrer, ele vira verme e pronto. Na expectativa dele é só isso. Nasceu, cresceu, reproduziu, morreu, virou verme. Pronto. Mas aquele que crê no Senhor, a vocação dele, há uma esperança. É uma expectativa cheia de esperança. Depois da morte, a vida começa. Para o que não tem esperança, tudo o que ele espera está aqui. Acaba aqui, morre aqui, para aqui. O que crê no Senhor, depois que morreu, vai ressuscitar. E a vida vai estar só começando. Jesus fala: quem crê em mim, ainda que morra, vive. Porque eu vou ressuscitá-lo. Quem crê em mim, ainda que morra, vive. Porque eu vou ressuscitá-lo. Esperança. Então Paulo disse: eu estou orando para que vocês recebam revelação acerca da esperança da sua vocação. Eu estou orando para que vocês recebam revelação sobre a riqueza da herança que Jesus conquistou para vocês. Aí Paulo disse assim: eu estou orando para que vocês recebam revelação acerca da suprema grandeza do poder que Deus está fazendo operar dentro de vocês. Ou seja, o que ele está dizendo? Muitos de nós estamos vivendo a vida cristã sem saber que há um poder em operação dentro. Que poder é esse? Ele disse: é o mesmo poder que operou em Cristo. E o que esse poder fez em Cristo? Fez ele ressuscitar dentre os mortos. Fez ele subir e assentar num lugar tão alto que está acima de todo principado, de todo poder, de toda potestade, de todo domínio e de qualquer nome que se possa referir, não somente nesse século, mas em qualquer século que venha a existir. Ou seja, Jesus foi colocado no lugar acima, muito acima. Agora, qual é a boa informação? É que nós estamos assentados junto com Ele. Vós que estáveis mortos nos delitos e pecado, pelo seu muito amor com que nos amou, vos ressuscitou, vos deu vida e ressuscitou vocês juntamente com Cristo e os fez assentar nas regiões celestiais juntos com Cristo. Então aquilo que Jesus fez conosco, Ele nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar junto dEle. O mesmo poder que operou nele, Ele fez operar dentro de você. O que é que isso dá para nós, irmãos? Que quando nós começamos a viver, a ver, ter os olhos abertos, porque Paulo disse: eu estou orando para que vocês tenham visão, para que vocês tenham revelação. Então, quando nós começarmos a ver Jesus assentado lá, e andarmos na verdade de Jesus, vivendo na paz incomensurável dele, a influência de Satanás em nossa vida começa a ser esmagada. Quando nós começamos, olhos abertos, espirituais, para ver Jesus onde Ele está, e começarmos a andar na verdade dele, não é na mentira que o diabo prega na mente, a nosso respeito, mas é na verdade daquilo que Jesus disse que somos. O diabo vai começar a perder a sua influência na vida. Salmos 46:10. O Senhor diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra.
O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vamos dizer de novo, porque esse aqui é tão bom quanto aquele outro. Digam comigo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ok? Vem cá, Luquinha, nós já vamos terminar. Então, por favor, preste atenção nisso aqui. Esse texto de Salmos 46:10 é um texto muito lindo. Deus já falou comigo nesse texto. E a ordem de Deus, isso aqui é uma ordem. Ele disse: aquiete-se. Aquiete-se. Né, João? Aquiete-se. Aquiete-se. E saiba que eu sou Deus. Qual é o ambiente que eu vou descobrir Deus sendo Deus? No ambiente de paz. No descanso da paz de Deus. Ele disse: aquiete-se e descubra que eu sou Deus. Em muitas coisas nós queremos resolver. Nós queremos meter a mão, nós queremos acelerar o processo. Nós queremos trazer para hoje aquilo que é para daqui a 10 anos. E Deus diz: aquiete-se. Aquiete-se. E saiba que eu sou Deus. Eu sou exaltado. Como Jesus, que foi exaltado acima de todo principado, poder, potestade, domínio, nome, que possa referir no presente e no futuro. Ele disse: eu sou exaltado. Eu sou exaltado na terra. Sou exaltado entre as nações. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então qual é a palavra aqui? A palavra é que a paz de Deus é a nossa vitória. Na paz de Deus está a nossa vitória. E onde está a nossa derrota? Na ausência da paz. O que significa a paz? Significa que a sua fé está posta nele. Significa que Deus está sendo Deus. Significa dizer que o Deus da paz, em breve, esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Então o lugar que Deus quer nos conduzir é para um lugar de paz. Você se lembra que nesse Salmo 46, o salmista diz: o Senhor dos exércitos é o nosso refúgio, está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Deixa eu ver aqui, só um instantinho. Louvor, vocês podem vir, que nós já vamos terminar. Ajude o Luquinha aqui. No início desse Salmo 46, o Senhor diz: o Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se projetem para o meio dos mares. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos. A ausência de temor é um lugar de paz. Por que há um lugar de paz? Porque Deus é o nosso refúgio, e Ele é a nossa fortaleza, e Ele é socorro bem presente. Eu não vou temer. Aí ele diz: ainda que a terra se mude, ainda que os montes se projetem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e espumem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, eu não vou temer. Estamos juntos? Aqui ele está descrevendo, amados, o mundo desmoronando fora de você. O mar está revolto, as ondas estão batendo contra as paredes, as águas estão espumando, o inferno está agitado, tudo está gritando e apavorado. E você está dizendo: Deus de Jacó é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, Ele é o meu socorro bem presente. Não temerei, ainda que estas coisas aconteçam. Olha qual é o desdobramento disso. No versículo 4, o salmista começa a dizer: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar santo das moradas do Altíssimo. Essa fé
que o salmista começou a desenvolver, porque o Senhor disse: eu conservo em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em mim. Por quando ele começou a crer no Senhor e falar: o Deus de Jacó é o meu refúgio. Salmo 91, o Senhor diz assim: 1000 cairão do teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Aí ele fala: porque você disse: o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é a minha fortaleza. Por que 1000 vai cair do lado, 1000 à sua direita? Ele diz: porque você disse. O salmista no Salmo 46, ele está dizendo: eu disse, o Senhor é meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, mas os montes estão caindo. E ele disse: é o meu refúgio, é a minha fortaleza. As águas estão espumando, é o meu refúgio, é a minha fortaleza. Quando de repente ele começou a perceber um rio. Ele começou a ver um rio. Já não era mais trovoada, já não era mais água batendo na parede, já não era mais água rugindo. Era o próprio Deus mudando o ambiente. Era o ar condicionado. Eu gosto dessa figura, irmãos. Nós estamos aqui num ambiente quadrado fechado. E nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 aparelhos de ar condicionado. Aqui dentro tem um ambiente. Nós estamos em Maracanaú. A temperatura da cidade é uma. O barulho da cidade é uma. O grito da cidade é uma. O esperneio da cidade é uma. Mas quando você entra nesse lugar, há um ar condicionado. Pelo céu, há um ar condicionado. O que o salmista está dizendo é: se você confia no Senhor, as águas vão estar espumando, a cidade vai estar agitada, mas há um rio. Há um rio. Deus vai condicionar um lugar de paz, um lugar de alegria, um lugar de regozijo. O salmista começou a dizer: o Senhor é meu refúgio, o Senhor é minha fortaleza, independente dos ambientes. De repente um rio começou a surgir. De onde que vinha esse rio? Ele disse: da cidade de Deus, o lugar das moradas do Altíssimo. Ele se levantou e disse no meio dela: você não vai ser abalada, porque eu vou te ajudar. Paz de Deus, paz de Deus. Se nós vamos enfrentar o mundo espiritual, a paz de Deus é o lugar que nós temos que estar. Paz de Deus. Filipenses capítulo 4, o Senhor disse: deixa Deus conhecer as tuas causas de oração. Deixa Deus conhecer as tuas aflições. Deixa Deus conhecer os teus medos. Aí ele diz, Filipenses 4, deixa eu ler, que vai dizer melhor do que eu só citar. Filipenses 4 começa dizendo: regozijai-vos no Senhor. Ó, regozijai-vos sempre. Outra vez eu digo: regozijai-vos no Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, por meio da oração e súplica, e gaste tempo com ações de graças. Aí ele diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo. Jesus disse: você está angustiado, você está aflito. Ele disse: vem para mim e eu vou te aliviar. Então escuta isso, não ande ansioso. Se você fizer estas coisas, ele disse: a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar o seu coração e o seu pensamento. Aleluia. Vai guardar o seu coração e o seu pensamento. Então, amados, é assim que a gente faz para vencer no dia mau. Fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder. Revista-se da armadura de Deus. Qual é a armadura de Deus que eu citei aqui? A paz. Revista-se da paz, para que você possa permanecer firme contra as ciladas do diabo. Tome a armadura de Deus para que você possa resistir no dia mau e, havendo feito tudo, permanecer firme, ileso, sem sofrer dano algum. Que Deus te abençoe. Até uma próxima.
refúgio é o Senhor, é o Senhor. Ainda que os montes se lancem no meio dos mares, com sua braveza, há um rio que alegra a cidade de Deus, o santuário aonde Ele habita. Há um rio que alegra a cidade de Deus, o santuário aonde Ele habita. Meu socorro, refúgio é o Senhor, é o Senhor. Ainda que os montes se lancem no meio dos mares, com sua braveza, há um rio que alegra a cidade de Deus, o santuário aonde Ele habita. Há um rio que alegra a cidade de Deus, o santuário aonde Ele habita. Muito bem, estamos terminando, tá? Agradecemos muito a sua presença, né? Agradecemos por você estar aí. E a nossa oração é que Deus te abençoe, é que você seja muito agraciado por essa programação que estamos fazendo. Logo, logo vamos estar todo mundo junto. Estou na expectativa de que no começo do mês a gente já vai poder fazer isso. Que tal a gente começar com a Santa Ceia, né? Então vamos ficar nessa expectativa, vamos ver o que vai acontecer. Mas a minha expectativa é essa, que no começo do mês de julho a gente já volte presencialmente. E creio que vai ser muito bom, ok? Então você que ouviu a palavra de Deus e participou com a gente, você percebeu o seu coração queimando e desejando Deus, a gente quer orar por você e queremos nos apresentar como igreja. Nós somos Igreja Triunfo Glorioso da Fé e será um prazer receber você no nosso meio, na nossa família e fazer parte dessa história, fazer parte desse núcleo de pessoas que adoram e querem e desejam Deus. Se o seu coração foi ativado, você percebe Deus chamando você, então seja muito bem-vindo. Quero orar por você, levante sua mão ou coloque no seu coração, como você preferir. E entregue sua vida a Deus. Pai, eu te dou graça por essa pessoa que está aí do outro lado, que percebeu o Senhor falando com ela, o coração dela aqueceu, esquentou, desejou, ela quis o Senhor, veio sede nela pelo Senhor. Pai, eu oro por ela, para que ela seja muito abençoada. Pai, perdoa o pecado dela, que ela fique completamente livre, que se cumpra na vida dela Efésios capítulo 2. Ele vos deu vida quando vós estáveis mortos nos vossos delitos
e pecado. Pai, concede vida a esse homem, a essa mulher, a essa criança, a esse jovem, que ele seja cheio da tua presença, que ele desfrute da tua paz, que o céu se mude para dentro do coração dele e ele descubra o gosto dos dons futuros, dos dons eternos, que ainda vão ser manifestados com plenitude, mas o Senhor já nos deixa conhecer eles hoje. Pai, que eles sejam muito abençoados, no nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, então nós vamos encerrar. Nós queremos só dizer a você que se você deseja no seu coração fazer parte da manutenção financeira da igreja, seja muito bem-vindo com a sua oferta, com o seu dízimo. Nós só pedimos que isso seja conforme o seu coração se mover. Então, se o seu coração se move, se você deseja isso, se você quer isso, o seu dinheiro é muito bem-vindo para ajudar na manutenção da causa de Deus, da igreja de Deus na terra. Tá bom? Que Deus abençoe você. Até uma próxima. Diga comigo que o amor de Deus, nosso Pai, que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Que Deus os abençoe. Até uma próxima. Há um rio que alegra a cidade de Deus, o Santo